Axé, irmãos, já fiz um vídeo falando sobre essa questão de Oxalá. Estou fazendo novamente porque eu vi um sacerdote falando algumas coisas que não condiz com a realidade, tá bom? A pergunta é, por que Oxalá usa saia? Por que o Oxalá usa saia como uma iabá, usa laço? Por que o assentamento de Oxalá é feito em louças, né, como iabá? Aqui no Brasil, né? Em África não. Em África pode ser feito numa terrina, só a terrina, né? Como pode ser feito também numa cabaça. Então a pergunta é, por que usa vestido, saia, vestido não, saia, por que usa saia, por que usa laço, por que usa D, e por que esse assentamento é igual de uma iabá? Simples, porque ele é procriador, como um iabá. É só simbolismo, são só representações. É que Oxalá, é que o Batalá faz parte da criação, assim como Iemanjá, assim como qualquer outro iabá. Só por isso, é só representações, só simbolismo. Porém, ele não é uma iabá, ele é um aboró. Ele deve ser respeitado, tratado, né, como tal. Eu vi uma pessoa dizendo que Oxalá só come bicho fêmea. Você pode até dar bicho fêmea para Oxalá, cabra, galinhas e tudo mais, né? Em consideração ao sincretismo, né? Ao sincretismo do fato dele ser o procriador, mas não dele ser uma iabá. Então você dá um bode, você dá um frango, você dá bichos macho para Oxalá, não está errado. Tá? As pessoas dão bichos fêmeas, não vou contra, né? Porque talvez seja pelo conhecimento da ligação que tem, por ele ser procriador. Ser procriador. Porém, se você ver o Oxalá de bombacho, não estranhe, porque na verdade ele é um aboró. A questão de vestir uma saia não muda o sexo da pessoa. Ou seja, o fato de um homem vestir uma saia, ele não deixa de ser homem. Ou um boró. E o fato de uma mulher usar um calçolão ou uma calça, ela não deixa de ser mulher. As pessoas precisam ter esse entendimento. Eu vi certa pessoa dizendo que minhas coisas não caminham, minha vida não tem caminhos porque deram de comer a Oxalá bichos machos. É por isso. Não foi por isso não. Ou foi falta de axé do sacerdote, falta de conhecimento, ou de repente foi falta de merecimento da pessoa, né? Então, o Oxalá é um aboró, ele come bicho macho sim, tá? Respeitamos o seu EO, dá bichos brancos, ok, mas se você também não tiver bicho branco, puder dar um bicho claro também, não vai mudar em nada. Oxalá a gente respeita, não dá bicho escuro. Porém, um bicho claro também Oxalá come, e não tem que ser obrigatoriamente fêmea. Pode ser bicho macho, sim. Então as pessoas às vezes dizem alguma coisa, é por causa disso? Tá, mas o porquê? Porque ele come como um iabá. Não. O Pará come bode castrado. Ela é uma iabá, correto? Aí vem os itãs falando sobre a questão de copar, né? De castrar o bode. Mas você castrando o animal, ele deixa de ser macho? O que tem dentro dele faz alusão a bicho fêmea? Então, para mim, isso foi um saco. Para mim, eu vejo, né? Eu, como um sacrilégio, porque vou estar dando um bicho, veja bem, vou estar dando um bicho, né? Que foi ceifado, um órgão de procriação desse animal. É correto? É correto você dar um bicho ferido ao orixá? Vamos ver com um monte de história, um monte de argumento, um monte de mimimi, né? Mas em questão do ser aboró e iabá, você tem que dar o bicho de acordo com o sexo do aboró da iabá, com o sexo do orixá. Vê que essa história aqui é porque, come bicho fêmea que balela. Chegou a mensagem a todos. Aí, tem mais, hein? Oxalá não precisa vir arrastando o seu AD, o seu filho no chão não, viu? Essa questão de você fazer o Oxalá se curvar daquela forma que eu vejo muitas casas, quase se arrastando no chão, está representando o seu tempo, né? Ou seja, estou querendo dizer ali que é o orixá mais velho, que é o que veio primeiro, é o que criou, é o que gerou, mas não tem necessidade de vir dessa forma, não. O Oxalá pode muito bem se levantar um pouquinho, não precisa andar em passos de bi, não. Tá? Ele pode ser um pouco mais ligeirinho. Então, procurem começar a se moldar
Tá? Que isso são coisas criadas aqui no Brasil. Ah, mas você tem que seguir tradição. Tudo bem, então seguir tradição é fazer do jeito que foi trazido de terras, né? Das terras dos orixás para cá. Não pode ser tudo como eram feitas as coisas lá, devido a perseguições, proibições, tabus, etc. Mas nós temos que procurar chegar ao máximo. Muitos vão dizer assim, se você pensa assim, babá, então vai para o culto tradicional. Não, não é questão disso. Não é questão de ir para culto A, culto B, culto C. É questão de você ter entendimento do que você está fazendo. Porque até no culto tradicional, as famílias não fazem iguais às outras. Tem diferenças, tem entendimentos diferentes, a forma de fazer numa família é diferente da forma que se faz em outra. O conhecimento de Odus, de Itãs, de uma família são diferentes da outra. Então, ou seja, até mesmo no culto tradicional existem divergências. Por que no culto lá esse orixá também não vai haver? Os evangélicos e os católicos, eles cultuam o mesmo Deus e discordam entre si. O nosso culto não ia ser diferente, né? Não seria diferente. Mas vamos ser racionais, vamos ser lógicos, sem invenções. Então, gente, frisando mais uma vez, Oxalá, Obatalá, os Babafufum são aborós. Com exceção de Odudua, né? E, pelo que eu estudei, pelo que eu sei, o Odudua seria a irmã de Obatalá, aí seria como diz, irmã. Se é irmã, seria irmã Iabá. Não é isso? Então, se a pessoa disser assim, eu vou dar bicho fêmea para o Odudua, ou para o Odua, legal. Mas a pessoa dizer assim, eu tenho que dar também, obrigatoriamente, bicho fêmea para Oxalá, para o Batalá. Não é bem isso não, gente. Se é um aboró, tem que ser bicho macho. Agora, existem situações que, às vezes, tem necessidade de dar um bicho fêmea. Não só para Oxalá, como para um outro aboró também. Vocês querem ver mais uma coisa? Existe Oxum, me corrijam se eu estiver errado. Me desmintam se eu estiver mentindo. Existe Oxum que em algumas casas ela sai vestida de bombacho. Não é verdade? E o fato de Oxum sair vestida de bombacho, ela se torna uma boró. O fato de ela sair vestida de bombacho, ela vai comer bicho macho. Deixa eu abençoar a todos, achar.